Olá, tudo bem? Vamos falar agora continuando falando do agronegócio, dos estabelecimentos agropecuários que estão também vinculados ao agronegócio. Bom, em relação à área dos estabelecimentos agropecuários, né, nós aqui vamos estar falando de dados obtidos do censo, né, agropecuário do IBGE de 2017. Em termos de estabelecimentos agropecuários, a área total desses estabelecimentos agropecuários foi de 351 milhões de hectares, né, em todo o Brasil. E de que maneira se distribui esses 300 milhões de hectares? Quase que a metade, né, dessa área ela é voltada para pastagens, né? Essa área é voltada para a criação animal. Uma, né, outra pequena parcela aqui, percentual, é para lavouras, são para a produção da lavoura, e em torno aí de um terço vai estar voltado para as matas, né, tanto matas plantadas ou matas permanentes, assim como temos lavouras e pastagens também plantadas e permanentes. E é interessante ressaltar que desses 351 milhões de hectares, cerca de 70% deles tem área entre 1 e 50 hectares. E que apenas 2% dos estabelecimentos tem área de 500 a 10 mil hectares. Vamos entender um pouco mais à frente. O agronegócio, né, em termos de propriedade rural, nós podemos classificar também por tipo de produtor, né, desses estabelecimentos agropecuários vinculados ao agronegócio. Nós podemos estar classificando esses produtores em pequeno e médio produtor, ou pequena e média propriedade, e grande propriedade, né, o que seriam os grandes latifúndios. Mas você tem ideia do que é uma grande propriedade, o que é um grande latifúndio? Né? Que às vezes tem gente que acha que tem um sítio, acha que tem uma grande propriedade. Mas vamos procurar entender um pouquinho o que é uma grande propriedade, o que é um grande latifúndio. Uma pequena propriedade, ela é classificada como pequena propriedade quando ela possui menos que 4 módulos fiscais. Já já vamos ver o que é esse módulo fiscal. Uma média propriedade é de 4 a 15 módulos fiscais, enquanto uma grande propriedade acima de 15 módulos fiscais. Vamos entender agora o que são esses módulos fiscais. O módulo fiscal ele vai estar variando de acordo com a sua região. Por exemplo, vamos pegar aqui, né, o Rio de Janeiro, né, mais a parte aqui litorânea. Um módulo fiscal no Rio de Janeiro vai estar variando de 5 a 20, né, o tamanho do seu módulo fiscal, de 5 a 20 o quê? Hectares. Então, para eu entender o que é, qual a área, né, dessa pequena propriedade, no caso aqui, quando é de 5 a 20, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse número de módulos fiscais pelo hectare que representa aquela área, aquela região. Então, para essa região aqui litorânea, aqui no caso do Rio de Janeiro, uma pequena propriedade vai ser o quê? Vai ser toda a propriedade que vai ter menos aqui de quê? De 80 hectares. Né? Então, vai tá variando o quê? De 20 a 80 hectares. É considerado o quê? Uma pequena propriedade. Já uma média propriedade de 4 a 15. Então, você vai pegar aqui esse 15, você vai multiplicar aqui por 20,
vai dar o quê? 300 hectares. Então, a média propriedade vai ser uma propriedade que vai ter de 80 até 300 hectares. Estão acompanhando? Enquanto uma grande propriedade, ela vai ser o quê? Um grande latifúndio vai ser quando tiver acima de 15 módulos fiscais. Ou seja, para esse exemplo aqui, seria acima de 300 hectares. Tudo bem? 300 hectares, equivale a aproximadamente 10 mil metros quadrados, ou 300 campos de futebol, né, que seria uma forma de você estar comparando, né, ter uma noção. E isso aqui eu peguei para a região, uma região do Sudeste. Agora, se você for pegar para a região norte do país, a coisa muda um pouco de figura. Você pode ter, né, vamos pegar aqui no caso aqui da região, né, do Amazonas. O módulo fiscal aqui no Amazonas já é que de 100 a 110 hectares. Então, uma pequena propriedade na região do Amazonas, ela vai ter o quê? De 400 a 440 hectares. Enquanto uma grande propriedade, o que você vai multiplicar isso aqui por 15. Então, essa aqui é uma pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade no Brasil. Você vê que a coisa não é tão simples assim de entender, né? Pegando o exemplo aqui no nosso estado, no Espírito Santo, nós podemos considerar que uma pequena propriedade é aquela que é menor, ela vai de 20 a 80 hectares. Ela é menor que 4 módulos fiscais, a pequena propriedade. Então, ela vai estar variando, ó, dentro dessa faixa aqui, ó, de 20 a 80. A média propriedade vai ser o quê? De 80 hectares a 300 hectares. E a grande propriedade vai ser o quê? Acima de 300 hectares. Né? Então, cuidado quando às vezes você ouve falar alguma coisa que acha que vai estar beneficiando ou prejudicando um grande latifúndio, para você ver se achar que é e ver se não é. E é preciso, né, entender um pouco esses conceitos e essas questões. Vamos ver agora em termos de pessoal ocupado, né? O pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários. Nós temos, né, nesse censo aqui do IBGE de 2017, 15 milhões de pessoas, né, ocupadas ou trabalhando em estabelecimentos agropecuários. E um dado interessante é que desses 15 milhões, 10 milhões são da agricultura familiar. Ou seja, cerca de 70% das pessoas ocupadas, né, que estão obtendo a sua renda, está sendo obtido da agricultura familiar. Outro, né, dado aqui interessante do agronegócio relacionado aos estabelecimentos agropecuários é em relação à política, né, a nossa política nacional, onde, né, nós sabemos que as decisões, as leis que são feitas, que são votadas, que são aprovadas no Brasil, elas passam pelo Congresso, né? Tanto os deputados quanto os senadores, que vão estar, né, junto com o governo, buscando, né, políticas para estar desenvolvendo o país. E dentro do agronegócio nós temos duas frentes aí no setor da política, que é os ruralistas e não, os ruralistas e os ambientalistas, e às vezes gera uns embates. Por conta de quê?
conta de questões relacionadas a prioridades, né? Ou não muito bem balancear o que é mais importante ou o que precisamos levar em consideração, né? E isso normalmente envolve o quê? Envolve questões econômicas e envolve questões ligadas à saúde. E muitas vezes a gente sabe o que acaba mandando mais no país. É o aspecto econômico ou o aspecto ligado à saúde? Aspectos ligados a desmatamento, aumento de terra para produzir mais, aumentar o PIB. O Brasil quer passar a ser a oitava maior economia do mundo e o IDH brasileiro, a gente está em torno de 79. Por que não somos o oitavo IDH do mundo? Então é preciso pensar nessas questões. Ok? Fica aí para reflexão. Obrigado, forte abraço e até mais.